Olá pessoal, eu sou Itamar Flávio, sou responsável pela disciplina de Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento da Riqueza, que vou trabalhar com vocês aí durante mais ou menos 30 dias. Eu começaria dizendo que todo conhecimento novo, tudo aquilo que nós vamos agregando ao nosso referencial, aquilo que nós já sabemos, mas tudo aquilo que nós vamos agregando, ele causa assim, uma certa estranheza, né? Então, às vezes, nós ficamos assim, preocupados com isso e temos uma tendência natural a querer rejeitar algo de novo que vamos aprendendo. Mas eu diria para vocês que é assim mesmo, né? Conhecer coisas novas significa sempre rejeitar coisas velhas que nós já sabemos, né? Em especial no campo da história. Eu lembro que tem uma história interessante que se diz respeito ao Karl Popper. Karl Popper era um pensador, um filósofo austríaco, né? Um pensador austríaco, que ele conta a lenda, né? Que ele só aceitava dar uma palestra quando ele estava absolutamente convencido do que aquilo que ele tinha para dizer era inaceitável pelo público, né? Obviamente, digamos assim, pode ter algum exagero nessa historinha, mas faz sentido, né? Então, quando nós vamos dar uma disciplina, a gente tem que estar mais ou menos imbuído disso. E eu gosto, inclusive, de trabalhar nessa linha, né? Então, eu acho assim, que o que eu tenho para dizer para vocês também, pelo menos para a maioria, é absolutamente inaceitável, né? Então, quando eu destaco nos pontos do meu programa, do programa da minha disciplina de Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento da Riqueza, o mercantilismo, o liberalismo econômico, o nacional-desenvolvimentismo e o socialismo, são pontos conhecidos por vocês, mas eu pretendo trabalhar de uma forma, digamos, diferente, uma forma que possa, para alguns, obviamente, vão sentir-se agredidos, vão sentir-se, digamos assim, numa situação desconfortável à primeira vista, mas eu acho que o resultado será um ganho de conhecimento, né? Então, todos vocês já fizeram graduação, alguns já foram meus alunos, já sabem, obviamente, o que eu penso e a forma que eu abordo, mas muitos nunca tiveram contato comigo e muito menos com o tipo de abordagem que eu faço, né? Então, nós estamos habituados, assim, ao longo da nossa formação, pela imprensa, pelos nossos professores, formadores de opinião de um modo geral, a uma história, aprendemos assim, né? O mercantilismo foi a base para o desenvolvimento capitalista, para a Revolução Industrial. Aí vem a Revolução Industrial, aprendemos também que a Revolução Industrial foi um acontecimento que enriqueceu os burgueses e deixou a população cada vez mais pobre, né? Então, estamos acostumados com isso, né? E que o liberalismo econômico atendia os interesses dos grandes empresários a despeito dos interesses dos trabalhadores, dos mais pobres, né? Então, só pegando esses dois pontos iniciais, o mercantilismo e o liberalismo econômico, já dá para ter uma ideia daquilo que nós vamos trabalhar. E o que eu quero chamar a atenção de vocês neste momento é que essas concepções que nós temos, esse conhecimento que nós temos a respeito desses dois pontos, por exemplo, o programa ele está geralmente equivocado, né? Os professores tratam do mercantilismo de uma forma que não é tratar do mercantilismo propriamente dito, mas é achar uma desculpa no mercantilismo que sustente o meu ponto de vista nos dias de hoje, né? Então, pensando nisso, a política mercantilista era uma política de proteção, com barreiras alfandegárias,
e apoio à indústria nacional, ao comércio, aos comerciantes nacionais, né? Então, quando trabalhamos com esta perspectiva, né, quando olhamos para isto como sendo algo importante, porque na verdade os autores que enfocam muito nisso e dá a essas medidas protecionistas, digamos assim, a responsabilidade pelo desenvolvimento da Inglaterra, por exemplo, na verdade o que tem na pauta é exatamente aqueles que pleiteiam hoje medidas protecionistas para o desenvolvimento nacional. Então, na verdade, ninguém vai estudar o mercantilismo pelo mercantilismo, mas as pessoas vão estudar o mercantilismo para justificar a sua pauta, a pauta que essas pessoas têm hoje na sociedade, né? Então, e aí tem aqueles que têm as reivindicações em função de interesses concretos, como quando se pensa em desenvolvimento nacional, se pensa, olha, mais verba para a educação. Quando se pensa em mais verba para a educação, inclusive os professores universitários estão pensando em mais bolsa produtividade, mais estímulo, mais dinheiro para participar dos congressos e por aí afora vai, né? Bom, por outro lado também tem os empresários que querem sair da concorrência, querem ter a proteção. Tem também as corporações dos trabalhadores que almejam, né, com o mercado restrito, com o mercado protegido, eles teriam melhores condições de vida e por aí afora vai, né? Então, nesses argumentos todos, o único que não é levado em consideração, né, os únicos que não são levados em consideração são exatamente os consumidores. E, por incrível que pareça, a parte mais pobre da sociedade é que acaba arcando com um custo maior por esse sistema protecionista que pleiteiam, né, intelectuais, empresários, né? E também parte do argumento contra o livre mercado e defendendo as restrições, né, defendendo proteção, estímulo à indústria nacional, parte inclusive de setores intelectuais e formadores de opinião, que tem por objetivo frear o livre desenvolvimento do mercado. Portanto, é uma prática anticapitalista de muitas pessoas, então, que tentam criar obstáculos para o livre funcionamento do mercado, porque o livre funcionamento do mercado desenvolve mais a riqueza e provavelmente é esse o que está dentro dessas pessoas, né, desses argumentos, é que aí você criaria dificuldades para o capitalismo, né? Então, da mesma forma que a questão ambiental hoje, né, todo mundo fala do aquecimento global, quer dizer, ou seja, nossos meios de comunicação, nossos formadores de opinião nas universidades e também na imprensa falam um monte de bobagens, um monte de coisas que não tem nenhum fundamento, né? Por exemplo, a própria história do aquecimento global provocado pelo homem, né? Isso não tem nenhuma base científica para dar conta disso. Mas isso é importante porque faz a pauta dos chamados melancias, né, que são verdes por fora e, na verdade, vermelhos por dentro, né? Então, há uma luta toda nesse sentido. Então, eu gostaria de, por exemplo, começando agora nessa saudação inicial a vocês, né, já recomendando que vocês vejam os vídeos, que leiam os textos que estão aí, mas que durante esses 30 dias nós vamos dialogar bastante, nós vamos discutir bastante, e eu pretendo com essa disciplina somar na formação de vocês, né? Afinal, vocês estão fazendo um curso, estão pagando uma mensalidade, esse curso tem que agregar para vocês conhecimento, né? Então, é importante que vocês terminem essa disciplina, ou terminem o curso, com mais conhecimento. E ter mais conhecimento, meus caros, passa necessariamente por fazer uma reflexão daquele
cabedal de conhecimento que nós temos acumulados até hoje, né? Então todos nós temos uma opinião formada sobre todas as coisas. Ponto. Isso é indiscutível. Agora, a minha disciplina, eu sou sempre ousado nesse sentido, né? Baixinho assim mesmo. Eu acho que a minha disciplina, ela tem que levar vocês a uma reflexão. E reflexão requer, inclusive, repensar muito dos conceitos que nós temos, né? Se a gente não refletir, ou se a gente refletir e manter as mesmas coisas, os mesmos posicionamentos, pode até ser que seja uma reflexão, mas no geral nós não estamos refletindo sobre o assunto, ok? Então voltaremos num novo vídeo logo mais.